Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós essa manhã, nesse dia também. Eu quero estar lendo hoje Filipenses, no capítulo 2, do verso 6 ao verso 11, e a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Palavra do Senhor. O profeta Isaías, que foi o profeta que trouxe mensagem de juízo a todas as nações na sua época e continua trazendo até os dias de hoje, foi um dos profetas que mais anunciou a vinda de um rei que, à semelhança de Davi, herdaria um trono, porém de uma forma perpétua. O profeta Isaías já anunciava nos seus escritos, nas suas profecias, a voz, amando da palavra de Deus, de que aquela nação, de que o mundo iria receber um rei justo, conselheiro, príncipe da paz, o leão, o cordeiro, aquele que haveria de vir, mas também que haveria de partir, mas que retornaria para buscar os seus. Vários textos proféticos já anunciavam a chegada do Messias. E o nascimento de Jesus, como as Escrituras nos ensinam, é cumprimento de profecias. O nascimento de Jesus vem através da plenitude dos tempos, como se fosse uma agenda traçada por Deus ao longo da eternidade. O nascimento de Cristo, ele foi celebrado tanto no céu quanto que festejado na terra. E muitos homens e mulheres ansearam no passado por presenciar aquele lindo momento. Muitos profetas, inclusive, muitos homens, muitas mulheres de Deus, morreram sem ver o cumprimento da promessa ou até sem entender alguma parte da promessa. E aqui nesse texto que eu li, ligado à história, alguns textos de Isaías, a palavra vai nos garantir que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Como o próprio texto diz aqui, eu acabei de ler no versículo, Jesus é o nome sobre todo nome. Não existe outro além dele. Só Ele é o Salvador do universo, só Ele é o Salvador do mundo. Não há salvação fora da pessoa de Jesus, porque, como eu também já falei aqui no momento passado, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, pelo qual ninguém vai ao Pai, se não passar pela pessoa dEle. Jesus é tão soberano, que a palavra também vai nos dizer que diante dEle, diante do Seu nome, apenas diante do Seu nome, quando esse nome é declarado nos céus, o inferno treme. E diz a palavra de Deus que quando esse nome é pronunciado, não por meio de blasfêmia, se bem que esse nome é tão poderoso que eu arriscaria dizer que até por meio da blasfêmia o diabo treme. A palavra vai nos ensinar que todas as vezes que esse nome é pronunciado, até o diabo tem que ficar de joelho, porque ele tem autoridade sobre o céu, sobre a terra
e sobre tudo aquilo que está debaixo da terra. Jesus é o caminho para os nossos pés, a porta de entrada do paraíso. Jesus é o pão para a nossa fome. Jesus é a água viva para a nossa sede. Ele é a esperança para aqueles que julgam não ter mais, para aqueles que se encontram em algum momento de desespero. Jesus é a esperança para aqueles que de repente estão sofrendo a dor da perda. E só quem passa por isso sabe como é. Jesus é a esperança para aqueles que se encontram encarcerados e não cabe ao homem julgar. Jesus é a esperança para aqueles que se encontram perdidos nos mundos da droga, da prostituição, do álcool e de tantos outros vícios que também, como eu já disse aqui num outro momento, têm destruído famílias, têm destruído vidas. Jesus é a água para a sede dessas pessoas, é o pão que pode matar essa fome. Ele é a paz para o nosso coração, ele também é o único mediador que nos concilia com Deus. Nós, muitas das vezes, vestimos uma roupa que se chama vestimenta de cristão, mas o que molda o homem, queridos, não é aquilo que está no seu exterior. Porque Deus, assim como Deus também um dia disse para o profeta, diante da pessoa de Jessé, pai de Davi, quando o profeta foi até a casa de Davi para ungí-lo como rei, o profeta olhou para a beleza física dos irmãos de Davi. E a palavra vai dizer que Deus olha para o profeta e diz: opa, peraí, esse não é o meu escolhido. Porque os meus olhos não veem como os seus olhos veem, eu olho o que está no coração. Muitas das vezes, como cristãos, entre aspas, nós nos encontramos vazios, porque nós não exercemos esse título que temos por direito ter. Mas o mais importante do que ter, a Bíblia ensina, é exercer. E ser cristão significa, implica em ter ministério. E ter ministério implica em ter serviço. E ter serviço implica em ter que pregar a palavra de Deus. E como é que se prega? Através de testemunho. Não apenas com palavras. Não apenas com palavras. E nos dias de hoje é uma tristeza. Porque se vê muita pessoa que se diz cristã, que exerce cargo de liderança em igreja, mas que só sabe falar mal da vida dos outros. Só sabe apontar erros, só sabe criticar, só sabe jogar pedra, só sabe julgar, mas na hora de estender a mão se acovarda. Não é esse tipo de cristianismo que a Bíblia prega. O Senhor não morreu numa cruz à toa, não foi em vão. Portanto, não faça do que Ele fez algo em vão na sua vida. Se converta. Se converta. Porque eu já falei aqui também, lá fora existem muitas pessoas que ainda não conhecem a Bíblia e não querem ter contato com ela. Porque enxergam e conhecem um Deus que desde pequeno, eu posso falar porque antes de me converter, era um dos pensamentos que eu tinha em relação a Deus. Essas pessoas olham para Deus como se fosse um senhor ranzinza, que só sabe punir. Quando na verdade não é assim, Deus é Pai. E todo pai ama e todo pai corrige sim. Mas por amor da sua palavra. Então é necessário que haja conversão, para que esse nome que é sobre todo nome, venha a agir e possa agir através desses corações. Porque como eu comecei a falar, já caminhando para terminar, você será a Bíblia que essas pessoas não leem lá fora. E como é que uma pessoa dessa pode olhar para você e enxergar a Bíblia? Através do seu testemunho. É através do que você fala. São através dos seus atos. Converta-se. E quando eu falo de conversão, a Bíblia fala de conversão em vários textos. Ela usa esse termo, conversão. Não é a religião. Porque a religião não salva ninguém. Religião é importante, sim. É muito importante. Porque a Bíblia também vai dizer que necessário é que nós tenhamos que congregar. Mas se converter é abandonar as práticas erradas.
é abandonar aquelas práticas que vão contrárias à palavra de Deus. Jesus sendo homem, Jesus sendo Deus se fez homem. Sendo Senhor se fez servo. Jesus sendo santo se fez pecado. Jesus sendo bendito se fez maldição. Sendo exaltado, humilhou-se até a morte de cruz, sem dar um único pio, como diz a palavra. E como ovelha muda, seguiu mudo para o matadouro, por amor de mim e por amor de você. Jesus é o centro do universo. Não existe cristianismo sem Cristo. Mas, infelizmente, o que a religiosidade tem vivido hoje não se chama mais cristianismo, e sim egocentrismo, porque o que tem valido hoje são as vontades do homem, e a vontade de Deus tem ficado em segundo plano. Então cabe a nós mudar isso, que possamos entender que Jesus é o nome sobre todo nome, e que o nosso coração deve se dobrar diante desse nome, assim como os nossos joelhos. Deus te abençoe no nome de Jesus.